Com alguma frequência aportam aqui a Macau embarcações como esta. Os seus ocupantes, refugiados, defrontam-se em longas viagens com a fome, com a sede, com as tempestades, mas também com um outro flagelo, a pirataria, que aqui não é uma reminiscência histórica, mas uma realidade dramática. Este homem é um pirata que recentemente foi preso pelas autoridades tailandesas depois de ter atacado com os seus comparsas um grande número de embarcações nas costas da Malásia e no Golfo da Tailândia. Assassínios, roubos e violações constam do libelo acusatório promovido por um tribunal de Bangkok contra ele. Não se trata de um facto inédito, mas de uma atividade que as polícias costeiras observam nos mares do sul da China e contra a qual efetuam operações combinadas sob os auspícios do Alto Comissariado para os Refugiados das Nações Unidas. Os piratas não se limitam a atacar pequenas embarcações que passam ao seu alcance, mas os seus alvos são também os navios mercantes e especialmente os petroleiros automatizados e por isso com tripulações diminutas. O Estreito de Malaca, o arquipélago de Sonda, as áreas marítimas do sul das Filipinas e o Golfo da Tailândia são as zonas de incidência de uma atividade que encontra refúgio perfeito nos milhares de ilhas desconhecidas que pontilham a região. Forças especiais da Guarda Costeira, preparadas para a luta contra a pirataria nas vastas águas do Golfo da Tailândia, mantêm ativa vigilância. As unidades navais tailandesas são as que se encontram mais empenhadas nas operações de fiscalização, apoiadas por aviões de reconhecimento. A Polícia Marítima não espera ver surgir no horizonte nenhum navio de grandes dimensões, muito menos ostentando o tradicional pavilhão negro da caveira. Os piratas atuam em pequenos grupos e as suas embarcações confundem-se com as de pescadores. As operações de abordagem e identificação constituem uma rotina para a Polícia Marítima tailandesa. No entanto, o Golfo é muito vasto e os ataques dos piratas ocorrem onde menos se espera. As frágeis embarcações de refugiados vietnamitas que se fazem ao mar na tentativa de atingir a Indonésia, as Filipinas, Hong Kong ou mesmo Macau são os principais alvos dos bandidos. A situação, no entanto, parece vir a melhorar. Segundo Gerald Walzer, responsável do Alto Comissariado para os Refugiados, o número de incidentes tem decrescido desde 1981. De 80 casos verificados naquele ano, o Alto Comissariado teve conhecimento de apenas 44 em 1986. No primeiro semestre de 1987, os assaltos ascenderam a apenas 27. O número de vítimas é, no entanto, elevado. Durante o ano de 1986, 180 pessoas morreram ou foram dadas como desaparecidas na sequência de incidentes com piratas. Longe vão os tempos, é verdade, em que a pirataria dominava os mares da China. Verdadeiras batalhas navais ocorriam frequentemente, tornando de alto risco as atividades comerciais. A pirataria floresceu desde sempre, pode dizer-se, nos mares da China e afirma-se que constituiu no século XVI pretexto para que os portugueses se pudessem estabelecer em Macau. Em 1556 ou 1557, que houve aqui uma batalha destas águas de Macau, em que entraram 500 portugueses. O autor dessa carta não assina quem é, diz um homem honrado, é no arquivo da companhia. E essa carta é muito pormenorizada, porque de 4 pertenciam a uma certa terra do autor da carta e 3 deles morreram na batalha. Portanto, são factos muito concretos,
houve aqui uma batalha. Ora, seria nessa altura, exatamente, que nos foi dado Macau. Foi a pirataria que, em parte, garantiu durante algum tempo a prosperidade de Macau. Os juncos japoneses enxameavam a região e eram os portugueses os únicos que podiam passar entre os corsários, garantindo a ponte comercial entre a China e o Japão. Chong Po, o célebre Kan Pao Sai. Lendária figura de pirata, Kan Pao Sai encerrou o ciclo das grandes armadas rebeldes que fizeram arder em chamas as costas da China. Produto de revoltas contra a dinastia Manchu, chegou a pôr em perigo a província de Guangdong e a ameaçar o próprio trono, em Pequim. Aumentando rapidamente as suas forças, que chegaram a ascender a mais de 300 juncos, Kan Pao Sai ocupava posições fortificadas em Hong Kong, Chongqiao e Lantau, dominando a vasta região da foz do Rio das Pérolas. O seu quartel-general estava situado nesta enseada de Lantau. Militarmente inexpugnável, só podia ser atacado pela frente, permitindo uma defesa fácil. Isto é tudo o que resta do velho forte de Tongchon que Kan Pao Sai mandou erguer. Daqui lançava os seus navios contra a armada imperial. A alarmante conquista de Whampoa, no vértice do Delta das Pérolas, isolando estrategicamente Cantão, levou o vice-rei dos dois Quan a pedir auxílio externo. O presidente da Companhia Britânica das Índias Orientais, em Macau, Roberts, foi o contato, garantindo o auxílio português a Cantão. A situação militar e financeira de Macau era desastrosa, mas a oportunidade política que se oferecia ao território não podia ser desperdiçada, e o ouvidor Miguel da Riaga Brum da Silveira não a deixou fugir. Utilizando empréstimos vindos de tão longe como a Tailândia e Timor e dinheiro de abastados comerciantes locais, mandou aparelhar uma frota de circunstância. Seis navios com uma equipagem de 730 homens e 118 canhões ficaram prontos num curto espaço de tempo. Não havia na colónia oficial de marinha para comandar a armada e, por isso, José de Azevedo e Sousa, capitão de artilharia, assumiu o comando. Outros oficiais subalternos e também civis tomaram o comando dos restantes navios e juntaram-se à esquadra do vice-rei de Cantão. A 17 de novembro de 1809, Kan Pao Sai reunia em Lantau 300 juncos e mais de 25 mil homens. Esta a ordem de batalha frente ao ancoradouro de Tongchon. Uma aljubarrota naval nas águas verdes opacas de Lantau, a 2 passos de Hong Kong. Um pouco de heroísmo, um pouco de sorte e muita fé garantiram a vitória. Os piratas cometeram alguns erros táticos e foram batidos. Os juncos que escaparam da batalha acolheram-se ainda à Baía de Lantau e resistiram ali 9 dias. A derrota era, porém, um facto e Kan Pao Sai ergueu a bandeira branca, exigindo entregar-se ao ouvidor Arriaga. Nos termos de rendição, conseguiu ser nomeado mandarim, ascendendo rapidamente ao cargo de conselheiro imperial no coração da dinastia Manchu, que tanto tinha combatido. A derrota de Kan Pao Sai não significou o fim da pirataria nos mares do sul da China, mas os piratas de grandes grupos que punham em perigo as estruturas do Estado transformaram-se em pequenos bandos que assolavam a navegação comercial nesta região. Aqui, nestas grutas, refugiaram-se os últimos piratas que justificaram operações militares de grande envergadura. Em 1910, Coluan era uma ilha demasiado longe de Macau. A vida fazia-se na cidade e Coluan era apenas o lugar ideal para coroar um longo passeio de barco e escolher a melhor sombra para um piquenique. A
A idílica ilha foi, no entanto, cenário de violentos confrontos quando os piratas que viviam à sombra da fortaleza, sob a aparência de pacíficos negociantes, pescadores ou hortelões, foram um dia longe demais. Os piratas, organizados na Sociedade da Perfeita Justiça, usavam Coloane como base para os seus assaltos nas regiões vizinhas. Aqui vivia um dos seus mais conhecidos capitães, Leon Sin-i, talvez um cameliano Zé do Telhado, cuja memória dos seus feitos se desvaneceu por falta de cronista. Leon Sin-i, com os seus companheiros de aventura, assaltou uma escola de ricos em Guangdong, raptando os 18 alunos que nela se encontravam. As crianças foram encerradas na vila de Coloane, esperando o resgate dos pais. O caso chegou, no entanto, ao conhecimento de Constâncio José da Silva, um advogado proprietário e redator do jornal A Verdade. O periódico denunciou o caso e pressionou o governo à ação. A primeira tentativa para resolver o problema foi, como sempre em Macau, através da negociação que a polícia secreta levou a cabo. Fracassado o diálogo, a força das armas foi o argumento seguinte. Um pequeno destacamento tentou um golpe de mão, mas foi repelido. A declaração do estado de exceção foi o passo imediato. Mas os piratas eram fortes e estavam organizados. Esta canhoneira deixou então o ancorador de Macau e fez a sua aparição no canal frente à vila para apoiar o desembarque de 200 homens. A vila foi bombardeada e as granadas não escolheram os alvos. 攞有一笪大大笪，嗰個阿媽媽媽打死咯，阿婆又打啦咁大筆，姑姐打個小就燈喺度，咪打傷我哋幾個人咯。你哋喺船做緊乜嘢㗎？冇嘢，隻船拋住，你嗰隻黃卡船打我哋。 Os piratas já não estavam de facto na vila. Tinham-se entrincheirado nas encostas das montanhas da ilha, resistindo 11 dias ao assédio. Os ecos das escaramuças chegaram à Europa e ali, à longínqua Itália, onde os jornais em gravuras épicas como esta pecaram talvez por exagero artístico. Ao que parece, seriam mais de 300 e Macau, sem uma história gloriosa de batalhas, teve a sua oportunidade. Uma oportunidade perpetuada em granito no monumento erguido no centro da vila de Coloane. Um monumento que consagra também o controverso feriado municipal do Concelho das Ilhas. Estas grutas foram o reduto final da gente de Leon Sin-i, que deixou os seus nomes na memória do pequeno universo mitológico de uma ilha que a história não conhece. A Revolução Republicana e a Guerra Civil que se lhe seguiu fez florescer de novo a pirataria no delta do Rio das Pérolas. Às atividades revolucionárias juntavam-se as de bandos de criminosos de delito comum e navegar nestas águas era uma aventura.
vim para Macau em 1924, no tempo em que a pirataria chinesa aqui do sul da China estava no seu maior fervor e esplendor. A pirataria campeava em toda a China do Sul. E então havia vários bandos com vários nomes. Um era o bando da bandeira vermelha, outro da bandeira preta, outro da bandeira azul, outro da bandeira amarela, outro da bandeira branca. E cada bando controlava uma zona do Rio do Oeste ou do Rio das Perlas, daqui até Cantão. De maneira que cada zona pertencia a uma dada companhia. E então o que é que eles faziam? Eles cobravam taxas das várias aldeias controladas por cada companhia, dos barcos que passavam na sua zona, e mandavam o dinheiro para os seus chefes. Onde é que viviam os seus chefes? Era precisamente em Macau, e como nessa altura havia só o grande hotel, havia o hotel Yankee, mas era para os europeus. Para os chineses era o grande hotel, que ainda existe, no fim da Avenida Almeida Ribeiro, junto do Porto Interior. E os chefes viviam ali, à grande, comendo e bebendo à vontade, divertindo-se, jogando fantano e passando uma vida de nabados com o dinheiro que lhes vinha da pirataria do Rio do Oeste. Não eram mais pessoas, porque faziam sua vida social, ainda que a gente sabia que eles eram piratas, ninguém lhes tinha medo, porque a palavra pirata não tinha medo a ninguém. Até pelo contrário, eram benfeitores de Macau, porque roubavam o dinheiro lá em cima e vinham a despejar esse dinheiro a Macau, neste sentido, e depois não faziam mal a ninguém. Nós tínhamos na China do Sul, perto de Cantão, uma missão muito importante chamada a Missão de Xiuheng, que tinha 12 distritos com 5 milhões de habitantes. Estavam lá os nossos missionários, as nossas igrejas, os nossos colégios, grandes colégios, tínhamos lá, oficinas, etc. E precisávamos de mandar vinho de missa para todas essas igrejas da missão de Xiuheng. Evidentemente que, estando o rio controlado pelos piratas, eram os piratas que tinham de dar licença. O que é que se fazia então? Ia-se aí ao grande hotel, contratava-se um chefe de piratas, fosse lá quem fosse, bastava um, se punhamos da bandeira preta, combinava-se com ele, você compromete-se a mandar estes barris de vinho para a missão de Xiuheng? Sim, senhor. Quanto é que você leva? Se punhamos 300 ou 500 batalhas. Está bem? Entregava-se então a esses 7 piratas o dinheiro, ele passava um recibo e, com toda a segurança, o vinho seguia até à missão de Xiuheng. Porquê? Porque ele punha o selo da sua bandeira nos barris e nenhum bando de piratas podia tocar naquele vinho. Se desaparecesse algum barril levado ou roubado por alguma companhia, seria uma guerra de morte entre este bando, a quem estava confiado o vinho, e o bando que o roubou, uma guerra de extermínio. E, portanto, ninguém tocava no vinho. Ora, isso era a maior segurança que nós tínhamos para continuar
a missionar lá em Sioém, continuar a celebrar a missa e tudo devido aos piratas. A situação atingiu foros de gravidade quando um comboio de 30 navios que navegava no Delta foi atacado pelos piratas que fizeram mais de 400 reféns. Em agosto desse mesmo ano, o superintendente da polícia de Hong Kong revelava números impressionantes. Durante o ano de 1912, 12 navios da colónia britânica foram assaltados e o saque elevou-se a 130 mil dólares, valor astronómico para a época, apesar da repressão e da justiça sumária aplicada. Em Macau, a última ação de envergadura dos piratas registou-se em 31 de outubro de 1924, quando, ao cair da noite, 15 piratas assaltaram a casa de penhores Manli, junto da Avenida Almirante Sérgio, no Porto Interior. No momento em que os piratas se preparavam para empreender a fuga, um guarda-mouro do corpo de polícia interceptou-os, fazendo fogo. Pouco depois, mais forças policiais acorreram ao local, sustentando fogo vivo com os piratas, desertores do exército chinês. O bando conseguiu atingir a embarcação e tentou fugir para a Ilha da Lapa. Aqui, a guarnição chinesa recebeu o atiro. 4 mortos e 6 feridos foi o balanço da refrega. Mas com a chegada da década de 30, a ameaça dos piratas desvanece por completo. Um tráfego fluvial intenso faz-se no Porto Interior sem incidentes. O testemunho do chefe dos serviços de fiscalização do Porto Interior, confiado então à Polícia de Segurança Pública, falecido pouco depois de ter prestado este depoimento. Era muito raro haver qualquer conhecimento. Havia de vez em quando assim um ou outro malandrinho que apanhava isto, apanhava aquilo. Mas verdadeiramente piratas não existia. Portanto, nunca houve ataque? Nunca houve nada, nunca houve nada que constasse de maior naquela zona. A velha imagem do Capitão Morgan olhando da ponte do seu navio a presa que haveria de surgir no horizonte em forma de galeão espanhol carregado de ouro transformou-se hoje completamente. A pirataria, uma atividade típica desta região do mundo, deixou os mares e foi pioneira nos ares. A política e já não a pilhagem é o motivo dos assaltos. Apesar dos acordos internacionais, a libertação da Palestina, da Arménia, do Kurdistão ou então o internacionalismo fundamentalista islâmico são motivos que movem hoje a pirataria. A palavra terrorismo mostra-se em toda a sua crueza em imagens como esta. A pirataria aérea tem uma história de pouco mais de 40 anos, quando ninguém se lembrava de impor medidas de segurança aos passageiros do ar. Uma história que, curiosamente, começa em Macau. Foi precisamente a falta de medidas de segurança que permitiu a 4 homens armados penetrarem cerca das 6 horas da tarde do dia 16 de julho de 1948 num dos hidroaviões que aqui amaravam diariamente para fazerem a carreira entre Macau e Hong Kong, efetuando o primeiro desvio aéreo da história da aviação comercial de que há memória.
O hidroavião Miss Macau efetuava a sua última viagem do dia para Hong Kong. A bordo, 27 pessoas para um voo de pouco mais de 20 minutos. Os piratas do ar planeavam desviá-lo para uma ilha deserta da região e exigir um avultado resgate às famílias de 4 milionários que seguiam entre os passageiros. O plano não teve sucesso. A tripulação resistiu à intimação de um dos piratas do ar armado com uma pistola de calibre 38. Uma troca de tiros teve lugar em seguida e o hidroavião despenhou-se no mar a apenas 10 minutos de Macau. Um dos piratas do ar foi encontrado inconsciente no mar por pescadores e entregue às autoridades de Macau. Internado no Hospital Conde de São Januário, ele viria a contar toda a história do desvio do hidroavião Miss Macau aqui nesta sala de tribunal.